Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, dia 29 de abril de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, pelo nosso canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e também a versão rádio/podcast, disponível também no site. Você vai lá no canal de áudio e ouve a versão rádio/podcast do programa, que nesta sexta-feira não vai precisar fazer o esquema de pré-jogo, de aquecimento, né? Porque afinal de contas o Santos só volta a campo na segunda-feira, 8 da noite, contra o São Paulo no Morumbi. Então poderemos falar bastante da próxima partida, em especial no programa de segunda-feira. O que a gente tem para debater hoje, claro, é mais um jogo fora de casa do Santos, desta vez pela Copa Sul-Americana, que terminou empatado por 1-1 contra o La Calera do Chile. O La Calera, que é um time que estava dirigido na oportunidade por um treinador interino, uma equipe que é um dos piores ataques do futebol chileno, tanto é que ocupa a penúltima colocação na tabela, correndo risco de rebaixamento, que não vence já não sei quantos jogos, e é um adversário fraquíssimo. E ainda assim impôs dificuldades ao Santos do Fabian Bustos, que novamente, ao meu ver, foi pessimamente mal escalado na partida fora da Vila Belmiro, e com decisões do treinador, como por exemplo no final do jogo retrancar para segurar o empate, botar 3 volantes que não colam. Qualquer torcedor e analista que tenha um pingo de bom senso e enxerga futebol, e não adianta ficar dizendo a torcida do Santos é bipolar, porque uma hora o Bustos serve, outra hora não serve. A gente acha, e pelo menos eu acho, que ele serve, só que ele precisa se ajudar, porque ele não pode jogar na Vila Belmiro do jeito que joga, e quando vai fora de casa ele opta por um time que tem dificuldades para marcar o adversário, e principal, se você vai se defender, não está escrito em lugar nenhum que você não pode contra-atacar. Você não precisa só se defender o tempo todo, né? Você pode fustigar o goleiro adversário. Isso não acontece, porque ele joga com 2 caras de meio, um 4-2-4, 2 caras de meio que a bola não chega, eles não se completam, e joga com um ponta que é meia. Tá difícil o Bustos achar esse jeito do time jogar fora de casa. E como eu disse ontem no pós-jogo do Canal 10, é estranho porque ele é um técnico que dizem que treina vários sistemas e tal. Até contra o Fluminense, vocês lembram? Ele botou o time num 4-3-1-2, fez uma coisinha um pouco diferente, mas, ora meu Deus do céu, por que não se faz um esquema de jogo para favorecer, por exemplo, a presença do Angulo, que é um centroavante de área, ou do Ricardo Goulart, né? Como é que vai ser daqui para frente? Porque o Marcos Leonardo já cumpriu a suspensão dentro da Copa Sul-Americana. Enfim, o técnico do Santos tem recebido críticas, e eu acredito que são críticas justas, e não dá para dizer, olha, a torcida do Santos é bipolar. Não é a torcida do Santos que é bipolar, o time que é capaz de criar oportunidades e marcar 2, 3 gols por jogo na Vila Belmiro é incapaz de fazer cócegas em adversários tecnicamente fraquíssimos. Lembram como foi a classificação na Copa do Brasil contra o Fluminense, né? Lembrem também do jogo contra o Banfield, que é o lanterna do grupo, que só ganhou do Santos, que não ganhou do La Calera e não ganhou da Universidade Católica do Equador. Então ele precisa apresentar algo diferente, ele precisa apresentar um trabalho melhor quando joga fora de casa, porque senão é a certeza que a gente vai ver o jogo do meio de semana, de quarta ou de quinta-feira, ou às vezes de terça, para se aborrecer. Porque basicamente é isso que tem acontecido com o time do Santos quando joga as Copas, né? Deixa eu... Tá indo e voltando, mas está indo, né? Está caminhando. Deixa eu apresentar quem vai fazer o programa desta sexta-feira comigo, dividindo a tela aqui, meu caro Brandão. Os nossos comentaristas participantes, o Peter Leandro está ali. Já que estamos em tempo de maratona, é importante também sempre reforçar os aspectos do trabalho de manutenção física dos jogadores, porque ontem dizem que o Ângelo saiu porque sentiu alguma coisa. Aliás, foi a nota oficial divulgada
pela assessoria de imprensa do Santos. O Lucas Barbosa, como a gente disse antes, né, e teve gente questionando, não, o Lucas Barbosa foi. Não foi. Eu avisei antes que ele não tinha ido. O que acontece com o Lucas Barbosa? Ele tem também algum processo de recuperação física ou não servia para o jogo de ontem, né? Então a gente precisa falar desses aspectos também. E o Dr. Rafael Cobra conosco depois de uns feriados aí, voltando à sexta-feira aqui, às sextas-feiras no programa, inclusive com os aspectos jurídicos, né, importantes que cercam aí as notícias do Santos Futebol Clube, tá certo? Antes de falar bastante do jogo, eu vou aproveitar o Dr. Cobra aqui, porque teve essa semana a reunião do Conselho Deliberativo em que foi apresentado pela W Torre o projeto da nova Vila Belmiro. E pelo jeito todo mundo gostou muito do que viu, doutor Cobra, mas há sempre aquela preocupação da segurança jurídica do negócio. Mas o que acontece se a W Torre vier a falir no meio do processo? O que acontece se o investidor fugir, não parar de depositar o dinheiro que tem que ser depositado para construir o estádio? Como é que fica? O contrato é leonino, de quantos anos, prevê quanto e tal. Não sei se o senhor teve acesso a algum tipo de informação a respeito, mas genericamente, quais seriam os cuidados que o Santos deveria ter neste momento em que está prestes, aí, porque não está assinado ainda, está em entendimento, mas prestes a assinar um contrato para a W Torre derrubar a Vila Belmiro e depois, posteriormente, construir um novo estádio para 30 mil pessoas. Obrigado pela presença, bom dia. Olá, Alex, muito bom dia. Sempre um grande prazer voltar aqui ao Esporte em Destaque, a vasta audiência do programa. Prazer hoje dividir aí a bancada do programa com o Peter. E, bom, Alex, sobre o tema perguntado, de fato eu vejo assim com muito bons olhos, né? Vejo como necessário para o Santos Futebol Clube o avanço desse projeto da nova Vila Belmiro, né? E claro que um projeto dessa magnitude, ele precisa sim vir cercado de muitas garantias ao Santos Futebol Clube, né, quanto à execução da obra, porque nós vimos num passado bem recente que acontecem situações imponderáveis, né? Mas a gente veio de 2 anos de pandemia, né? Quem em 2019 poderia imaginar um impacto social e econômico do tamanho do que aconteceu nos últimos 2 anos, né? Agora nós temos um evento bélico aí, né, na Europa, que impacta em vários segmentos aí da sociedade, de questões de material de construção, tudo isso tem um impacto muito grande. Então, claro que para uma obra da magnitude que se desenha esse projeto da nova Vila Belmiro, né, com o impacto histórico que terá, né, imagine se o clube não se cercar das garantias necessárias e o estádio histórico, o templo sagrado do futebol Vila Belmiro indo abaixo e depois tendo qualquer problema na construção efetiva de uma nova arena, né? Então, certamente o Santos... Eu não tive acesso à apresentação da W Torre nessa última reunião do Conselho, né? Infelizmente ela não foi aberta aos sócios como em ocasiões anteriores, mas pelas informações trazidas ali dessa reunião, primeiro que, de fato, os conselheiros do clube ficaram entusiasmados com o projeto e com o modelo de negócio apresentado, principalmente, né? Porque não basta somente ter um estádio se você não tiver como obter receitas pelo uso desse seu estádio. Então parece que o modelo de negócio, até por ser a mesma empresa envolvida, tem muita semelhança com o modelo de negócio do Allianz Parque, né? Então o Santos tem sim que se cercar de garantias, principalmente quanto à liquidez do investidor, né? Garantias de que, caso qualquer circunstância que fuja à vontade das partes, como o exemplo dado de pandemia e guerra, venha a acontecer num futuro breve, que o Santos tenha, assim, as suas garantias de conclusão da obra e, certamente, como já noticiado, o Santos já buscou esses formatos de proteção dentro dessa relação com a W Torre. Claro que, em avançando o projeto, necessariamente se tornarão públicos os termos deste negócio,
para que primeiro o conselho e depois em aprovado no conselho, que a Assembleia de Sócios venha também a participar desse processo e, evidentemente, que para isso terá que ser feita a publicidade de todos os termos desse negócio, inclusive garantias que tenha para eventos dessa magnitude, né? Então, eu sou um entusiasta desse projeto, mas é natural que se busque com muita cautela, com muita segurança, para que o sonho não possa se tornar pesadelo. Essa frase ela é tradicional e serve para momentos como esse. O sonho jamais pode virar pesadelo. O sonho pode até acabar, como diria o padeiro, né? O cara vai lá na padaria, acabou o sonho, não tem mais. Isso aí pode. Mas o sonho virar pesadelo não, pelo amor de Deus. Aliás, falar em sonho, já que a gente está nesse tema patrimônio aqui de começo, e claro, daqui a pouco nós vamos falar do jogo, aproveitar a presença do Peter, porque além da história do estádio essa semana, houve uma reunião para que o Santos possa comprar em definitivo, a área pertence à Secretaria de Patrimônio da União, o CT Rei Pelé. E a gente fala tanto de investimento em estrutura, o Santos agora parece que andou comprando equipamentos novos e tal, para o seu departamento médico, e a gente está esperando ainda a tal história do CT da base, né? E quem atua na área do futebol, como o Peter atua, ele conhece as estruturas que o futebol exige. Eu acho que já passou do tempo, né, Peter? Porque quando você fala de o CT ser seu em definitivo, ele lhe permite, por exemplo, fazer projetos que ampliem certas áreas, como a tua área, que é a fisioterapia, e outras dentro do clube. E o mesmo serve para um dia, um CT de base, que você não vai construir um CT de base em outra cidade e mandar o rapazinho vir até aqui no CT Rei Pelé para fazer o trabalho. Você vai ter que ter um outro departamento de apoio para o atleta em todos os sentidos, médico, de fisiologia, fisioterapia, enfim. Eu imagino que esse seja o padrão a ser discutido daqui para frente. Já que estamos no momento das frases feitas, depois do estádio, em relação a CT, será que agora vai, Peter? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Alex, obrigado pelo convite. Bom dia, Dr. Rafael, prazer é tudo meu. Obrigado pelos cumprimentos, Felipe Brandão também. E a todos que estão do CT, de uma nova estrutura para as categorias de base, inclusive para as comissões técnicas também, inclusive o departamento médico, já é um assunto que é discutido há muitos anos lá no Santos. A gente discutiu bastante isso enquanto eu ainda fazia parte do quadro. Existem projetos prontos, existem projetos inclusive para a área que já existe aí do Sub-20 do CT Pelé. Não, talvez seja um primeiro passo, mas não sei se seria uma solução definitiva, então tem que ser muito bem discutido, mas está na hora do Santos também parar de discutir e começar a melhorar. A estrutura do departamento médico da fisioterapia, pelas informações que eu tive, teve um investimento há mais ou menos uns 2 anos atrás, então teve uma atualização tecnológica da área, e isso facilita o dia a dia de quem está trabalhando lá, né? Porque a nossa justificativa para esse investimento não era apenas o aparelho é melhor porque é mais eficiente ou vai recuperar mais rápido, não, isso daí depende muito de quem está manobrando o aparelho, mas quando facilita a logística de tratamento, facilita a interação entre as terapias, isso já é de grande valia para o sistema e para a equipe que está ali trabalhando. O Santos, se a gente for comparar com outras equipes tradicionais do nosso estado e de outros estados, fica devendo em termos de infraestrutura, isso nós como torcedores nós sabemos disso, e acho que está na hora das diretorias pararem de só planejar e começar a botar em prática sim, Alex. Houve já há muito tempo que o Santos tem que fazer um investimento no seu patrimônio, e a gente está escutando, né? A Vila é um capítulo à parte, as estruturas de treino do clube são outra história. O CT da base, em tese, seria relacionado aí com um investidor que viria, até o lateral direito chinês que estava aí, né? Estavam dizendo que o dinheiro ia vir via China e tal. Até o próprio CT Rei Pelé, que o Santos falou, posso comprar parceladamente, eu posso pagar à vista também com um investidor, com um parceiro. Não sei que tipo de retorno o parceiro teria no investimento numa área como o CT Rei Pelé.
enfim, sei lá, vamos ver. Isso, claro que no momento certo... Isso de marca, né? E assim, hoje a fisioterapia, enquanto eu trabalhei lá, e hoje ainda a fisioterapia da base, ela é realizada na Vila Belmiro, no terceiro andar da Vila Belmiro. E os treinos das categorias de base são uma parte das equipes treina no CT Meninos da Vila, uma parte das equipes treina no CT Rei Pelé, naquele campo 3 ali que fica coladinho ali com a avenida em frente. Isso por si só já não facilita a logística, já é ruim para a organização e sincronismo do trabalho, né? Você imagina, você está trabalhando um atleta ali em recuperação, você está com ele na Vila Belmiro, na hora em que você precisa iniciar as primeiras atividades de recuperação desse atleta, você precisa se ausentar ali da área em que você está trabalhando, ir até o CT, né? Essa locomoção muitas vezes é feita com veículos próprios dos funcionários, mas isso é um capítulo à parte. E aí você tem que ir lá, tentar conseguir um espaço ali de treino, porque você imagina como é ocupada a agenda ali de treinamentos, por conta de serem muitas equipes para poucos campos de treinamento para as equipes de base. Então o Santos precisa, na minha opinião, procurar sim um novo terreno para um CT de base, em que você tenha inclusive mais campos de treinamento disponíveis e que esteja toda a equipe de suporte agrupada no mesmo local, já para facilitar as ações e as interações entre as equipes. É isso, falou quem conhece do assunto e a gente aguarda, né? Espero que uma coisa não esteja relacionada, vamos resolver a Vila primeiro, depois o CT, acho que não, né? É que nem aquela história, o Santos, por exemplo, resolveu a situação do Miguel Terceiros e resolveu a situação do Kaique também, né? Há jogadores que estão numa situação que o contrato deles, até isso é a área do Dr. Cobra, mas eu preciso ir para o break, o Felipe Brandão está preparando o break aí, a gente tem que falar do jogo, mas eu só vou deixar esse teaser aqui e mais para frente aqui, talvez num programa futuro, o Dr. Cobra possa falar. Tem muita gente cobrando aí renovação de contrato de jogador da base, que está no sub-15, no sub-17, só que você tem que resolver, tinha que resolver o Kaique, tinha que resolver o Terceiros, porque se você não resolve a questão dele, tinha um monte de gente babando em cima, e aí você vai vendo com calma, né? Cada coisa a seu tempo. Só não pode a torcida entrar em pilha de coisa plantada por empresário de jogador, coisa plantada por oposicionista que quer ver o circo pegar fogo. Tem quem compra essas ideias, eu não compro, tá certo? Mas na hora adequada a gente fala sobre isso. Felipe Brandão, break. Vamos lá rapidinho, daqui a pouco nós vamos falar tudo sobre este jogo, essa maravilha que foi Santos e La Calera. Depois do intervalo, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. 11h50, estamos de volta com o Esporte em Destaque. Você viu aí o nosso filme do Cicobi Animais Metropolitana, que tem a sede aqui em Santos, não se engane. A sede do Cicobi Animais Metropolitana em Santos
e só em Santos, é na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, telefone 13-3229-8855, com agências também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe e aquelas que funcionam lá na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, e com a incorporação do Cicobi Santa também em importantes cidades de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. Vamos lá, doutor Cobra, prepare-se para dar para soltar o seu veneno, Cobra. Solte o seu veneno nesse time do Santos que ontem, depois a torcida e a imprensa que são chatas, né? Que essa torcida reclama de tudo. O time, toda quarta-feira é isso, e quinta e terça, meu Deus do céu. Só que aqui no monitor só, Felipe Brandão, põe aí os piores momentos, né? Pode soltar, isso, olha lá, tá rolando os piores momentos aqui atrás, e deu uma animação, né, a propaganda do carro aí, que eu não sei qual é, enfim, deu uma animada no começo quando saiu o gol, né, agora vai, e aí de repente, como diria o filósofo que jogou de centroavante, fez que foi, mas acabou o fundo, é isso, doutor Cobra? Alex, certamente foi extremamente decepcionante a atuação do Santos ontem, né, o Santos... A gente até conversou rapidamente aqui antes do programa, quer dizer, adotar uma postura defensiva, ela faz parte de uma estratégia de jogo, mas desde que o adversário lhe exija esse tipo de postura, né? Ontem o Santos não estava enfrentando nenhum time qualificado, né? Um time que está ocupando a vice-lanterna no campeonato chileno, que há de convir não é a liga mais competitiva que temos aqui na América do Sul, né? Com um treinador interino, né? Jogando num estádio em que nem é onde ele manda os jogos, se não me engano, o estádio que jogou ontem fica a quase 100 quilômetros de distância do estádio original. Quer dizer, então todo o cenário, o Santos tinha uma excelente oportunidade em ganhando a partida de dar um passo bem interessante para garantir uma classificação numa competição que gera um retorno financeiro interessante e principalmente uma visibilidade de marca, né, no continente. Então, por todos os aspectos que a gente possa analisar, a atuação do Santos ontem ela foi extremamente decepcionante, né? O time sem... quando você se coloca numa posição mais defensiva, é natural, mas desde que você tenha capacidade de atacar o seu adversário quando rouba a bola, né? E a gente via o Santos com erros de passes assim em excesso, né? Então, muito vem da tática mal escolhida para a partida, mas também um pouco de culpa também há de ser atribuída aos atletas pelos erros técnicos ali durante a partida. Então, realmente foi uma noite muito infeliz do treinador, que se tivesse mantido a postura de atuação nos jogos recentes em Vila Belmiro, certamente ontem o Santos sairia com a vitória na partida, né? Um exemplo até dessa necessidade de simplesmente tentar atacar, cutucar seu adversário também, o Santos quase fez o seu gol da vitória num dos últimos lances da partida, com o Léo Batistão ali à frente do goleiro, porque talvez tenha sido uma das raríssimas oportunidades em que o time trocou passes no campo ofensivo, né? A entrada do Sandri, ainda que sendo um terceiro volante no meio campo santista para o final da partida, mas pela característica técnica dele, ele bota a bola no chão, quer dizer, foi um raro momento de trocas de passes do Santos no campo de ataque, ele quase chegou à vitória, né? Então, tivesse uma postura minimamente arrojada no jogo de ontem, certamente viria com os 3 pontos. Então, como disse, sob todos os aspectos, extremamente decepcionante a atuação de ontem. Ô Peter, eu vou só reforçar aqui o que eu disse. Assim, eu não acho que o Bustos seja um mau treinador. Eu acho que ele, inclusive, está com medo, porque a chance da vida dele, o emprego dos sonhos, né? Já que a gente já falou em sonho também, e ele é daquela ideia de que em casa ganha, e se empatar fora, beleza, se ganhar, ótimo, né? E assim, desculpa para quem está defendendo o Bustos, e eu defendi, entendi, não seria o meu treinador, tá? Eu teria ido no Crespo, por exemplo, isso eu falei lá atrás e não vou mudar de opinião agora, ou no Dorival, que eram os técnicos que eu achava ideais para o Santos naquela oportunidade.
Mas o Santos foi lá, recebeu indicações, descartou o Matias Almeida, e não adianta dizer que não é, porque o fato é esse, o português estava pronto, aí entrou algum detalhe diferente e descartou, e sobrou o Bustos. E o Bustos, a gente lembra, Peter, de ter montado um Barcelona competitivo. O Barcelona do Bustos jogava melhor do que esse Santos do Bustos. Ah, mas ele teve tempo de trabalhar lá, as características do elenco eram diferentes. Só que é o seguinte, a gente está falando de decisões pontuais, a gente está falando de tempo de trabalho, a gente não está falando de sistema de jogo, acho que a gente até pode falar de sistema de jogo, mas a gente está falando de decisões pontuais. Ele demorou para entender que a dupla de volantes do Santos é Fernandes e Zanocelo. Ele está demorando para entender que não dá para jogar o Júlio na esquerda. O lance do gol aí que a gente viu, que o Ricardo Goulart até participa do gol, né? Ele foi tão mal que eu tinha até apagado da mente essa participação dele, ele dá o tapa para o Angulo fazer o gol. Você colocar dois jogadores que se anulam taticamente dentro de campo é culpa do treinador. E aí não adianta meu amigo Efigênio Filho mandar aqui bom dia, Lorde de convidados, que culpa tem o Bustos se o time tem o Madison, Lucas Braga, Pirani e Batistão perderam um gol na pequena área. Eu não acho que o Batistão tenha perdido o gol. O lance foi muito rápido e o goleiro saiu muito bem na jogada. Ele tinha pouco tempo de recurso ali para fazer aquele gol. Você fala do Pirani. O Pirani entrou bem no jogo. Olhar o jogo e dizer que o Pirani não ajudou, desculpa, não concordo de forma alguma. O Madison, aí tudo bem, posso até concordar. Aí cobra-se da gestão do clube, que sabia desde o final do ano que precisava de lateral direito e trouxe o Auro, que sequer joga, fica no banco de vez em quando. Que culpa tem também o Lucas Braga e do técnico não ter entendido que ele funciona mais do lado esquerdo do que do lado direito? Então, assim, não dá para dizer para o Bustos, coitado do Bustos, o elenco é ruim. O elenco do Santos não é pior do que o de muitos outros times. Cabe ao treinador escolher as peças e fazê-las jogar da melhor forma possível. Aliás, eu vi um amigo dizer outro dia o seguinte: como é que pode? Você gasta 500 mil reais por mês para trazer um jogador como o Ricardo Goulart e você não monta o time para jogar em função dele. Você põe o Ricardo Goulart para jogar em tudo quanto é lugar, menos onde ele rende mais, e com característica de outros jogadores que potencializem a capacidade do Ricardo Goulart. É lógico que ele vai jogar mal todo o jogo. É óbvio que ele não vai bem nas partidas, como aconteceu com o Batistão, né, que agora todo mundo defende. Só que o Batistão, quando era escalado de forma equivocada, todo mundo dizia que era o Perebão, que era não sei o que e tal. E a torcida do Santos não aprende, né? E o treinador é pago para isso, o torcedor não é pago para isso, né? O torcedor é emoção. Agora, quem é pago para isso não pode pegar e dizer, depois de uma entrevista coletiva, e a gente vai ter a entrevista relâmpago daqui a pouco aqui, que ele estava junto com o Lucas Pires, dizer, realmente jogamos muito mal, não deveria ter sido isso, deveria ter sido aquilo, como se ele não tivesse responsabilidade. Como se não fosse ele o cara que determinou, por exemplo, que o Lucas Barbosa ficasse em Santos. Né? Quem escala Angulo e Goulart na frente é ele, não sou eu, não é o Peter, não é o Dr. Cobra, não é o Felipe Brandão, é ele que escala. Mas não tinha o Marcos Leonardo, beleza, faz de outra forma. Não é ele que treina um monte de sistema diferente, e eu torço para que dê certo, porque a pior coisa que pode acontecer no Santos hoje é trocar de técnico de novo, mesmo o Bustos tendo as suas teimosias, que aliás todo treinador tem. Todo técnico tem. E o Peter trabalhou com um monte de técnico, sabe disso. Vai vir outro, a gente vai continuar reclamando. Só que tem que aprender com os erros, não pode ficar insistindo com algumas coisas. Enfim, Peter, fale sobre o jogo, por favor. Não, Alex, eu concordo com grande parte do que você falou, o Dr. Rafael Cobra também. Chega a ser senso comum, né? E até... já que a gente está cheio de frases de efeito hoje, o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Já dizia o poeta também. Então, o Santos, por exemplo, ontem, e isso vai de encontro com o que você falou, que se não temos o elenco dos sonhos, nós não temos um elenco pior do mundo também. Então, nós poderíamos ontem, frente o histórico que vem a equipe adversária, e se você conseguisse analisar previamente, né? E o Santos muito provavelmente tinha estudos das partidas anteriores do da equipe chilena de ontem.
o histórico de jogadores, de sistema de jogo, e das últimas partidas, se não me engano, na narração, falaram que a equipe vinha de 12 jogos sem vitória, né? Então acumularam 13, não perderam, mas também não ganharam. O Santos tinha que propor uma atitude mais dominante no jogo, né? E não só ficar reativa, se defendendo, e como você colocou no início do programa também, lembrar de que uma postura defensiva não quer dizer que você não possa atacar também e ferir o seu adversário. O Santos, poucas vezes que tentou trabalhar um pouco mais as jogadas, conseguiu dominar e avançar dentro do seu campo, só que isso não aconteceu com frequência, né? Como o doutor colocou, erros técnicos, falhas técnicas dos jogadores deixaram o nível da partida muito ruim, e assim, nível de partidas ruins que nós já estamos vindo acompanhando já há um tempo, né? Então, mais uma partida decepcionante do Santos. Para mim, o trabalho do Bustos começa muito confuso, os próprios jogadores em campo ocupando espaços semelhantes, o Goulart, infelizmente, concordo e acho que é senso basicamente comum de nós torcedores também, que ele não está no local ideal dele, ele não está funcionando sendo um cara que chegue de trás, não está funcionando seja para um cara que organize a jogada. As melhores partidas e os melhores momentos do Goulart foram centralizados, é o homem para fazer o gol, porque quando a bola chega no pé dele, você vê que ele tem uma qualidade superior, ele tem um entendimento do que fazer com a bola melhor do que a maioria dos jogadores, mas ele não consegue corresponder a isso tendo que utilizar força, tendo que usar agilidade, tendo que utilizar velocidade. Então, quanto mais próximo do gol para ele, melhor. E aí ele vai disputar espaço com o Angulo, por exemplo, como na partida de ontem, que foi menos bate-cabeça do que nas partidas anteriores, mas mesmo assim ocupando o mesmo espaço. O Julio, acho que é a terceira partida decepcionante seguida que eu vejo dele. Então, ou está em posição ruim, ou tem que substituir a peça. Não é porque é contratação que tem que ser titular absoluto. Às vezes o cara precisa de um tempo maior de adaptação dentro da própria equipe, dentro do próprio sistema. Então, tem algumas peças ali que tá precisando ser mexida e, utilize o que vem dando certo nas outras partidas em que a gente teve vitória. Utilize o que vem dando certo dentro de casa, quando você pode ter uma propositura mais dominante dentro da partida. Eu acho que está pecando muito nisso. Aqui, assim, a gente está torcendo pro Bustos, né? Claro, se ele for bem, o Santos vai bem, é ótimo para todo mundo. A gente ficou feliz da vida aí que ganhou no final de semana, está liderando o Campeonato Brasileiro. Com os resultados do final de semana, talvez até perca essa condição e tenha que vencer o São Paulo no Morumbi, mas a gente fica em dúvida. Será que o Santos, que fora de casa até agora teve partidas como a de ontem, contra o adversário fraco, quando pegou um adversário mais forte, como o Curitiba, tomou um bombardeio no primeiro tempo, né? E aí não adianta dizer, porque a torcida também tem isso, né? Olha, a culpa é do Goulart. Não, hoje a culpa é do Lucas Braga. Não, hoje a culpa é do Pirani, ou então a culpa é do Zanocelo. Cada dia se escolhe um culpado, né? Ou é o Madison. Se você for olhar, está salvando ali, além do João Paulo, o Maicon e o Fernandes. De resto, todo mundo, o Ângelo, não dá nem pra gente avaliar tanto, porque parece que ele vem jogando com um problema, tanto é que saiu ontem, mas é um menino que está em processo de crescimento. Você tira 3, 4 jogadores, o resto fica subindo e descendo, né? Joga um dia bem, um dia joga mal. Então, o técnico pode dizer que é em razão da maratona, que ele não tem tempo para treinar. Então, assim, pelo pouco que eu conheço de futebol, mas com a experiência de acompanhar já há uns 40 anos mais ou menos, é que se você não tem tempo para treinar, você simplifica. Você pega a característica do jogador. Por exemplo, eu até hoje não vi entrar no debate a possibilidade, ele joga com 2 volantes, 2 pontas e 2 caras enfiados. Por que o Ângelo não pode ser um desses 2 enfiados? Se ele tem pouca capacidade de recomposição e se ele tem drible e talento para jogar perto da área. Por que não pode ter um ponta de um lado, um ponta do outro, e ao invés de ter Angulo e Batistão, ou Marcos Leonardo e Ricardo Goulart, você não pode ter, por exemplo, Lucas Barbosa na direita, Lucas Braga na esquerda, estou olhando pelo sistema dele, tá? E o
Ângelo lá enfiado na frente junto com o Marcos Leonardo, ou com o Batistão, ou com o Ricardo Goulart, ou com o Angulo. Por que não pode o Ângelo ser um desses dois da frente? Porque tem que ser jogador de porte físico na cabeça do treinador? Não sei. Alguém precisa perguntar isso para ele. Ele só vê o Ângelo jogando como ponta, mas o Ângelo não recompõe. O Lucas Barbosa pode fazer isso. Então é uma questão do técnico aproveitar as peças que ele tem. Se você tem jogadores que têm talento para fazer gol, para ser perigoso perto da área, por que raios o Ricardo Goulart tem que jogar no círculo central? Por que raios o Ângelo tem que voltar correndo atrás do lateral adversário? Porque tem gente para fazer isso, não precisam ser eles, né? O técnico trabalha para isso, ele é quem precisa responder. Aliás, para falar em responder, tem a coletiva aí dele, põe aqui só no nosso rodapé. Aliás, isso. Só vamos fazer uma coisa. Eu vou pedir para a imagem ficar um pouquinho melhor, você tirar da tela o Peter e o Dr. Cobra, que continuaram ouvindo, e aí a gente consegue encher mais a imagem lá do monitor. Pode ser, meu caro Felipe Brandão? Me coloque em tela cheia e dê play aí no nosso querido Bustos. E eu vou ficar aqui escutando o que ele tem a dizer. Solta aí, vamos lá. Estamos sem áudio? Com áudio? Tá sem áudio? Nada ouço, meu caro Felipe Brandão. E aí, o Bustos silenciou? Agora tá. Agora vamos lá. Nosotros tuvimos la más clara, no tuvimos un buen partido en finalización, nos faltó manejar mejor. La pelota tratar de hacer más daño. No hay que desmerecer al rival, un equipo que viene invicto en la competición. Va primero en el grupo, obviamente tiene la ventaja de haber jugado dos juegos en casa y uno afuera, nosotros al revés. Hemos jugado 2 juegos afuera y uno en casa. Pero bueno, no es excusa, queríamos llevar unos 3 puntos, no jugamos un buen partido en lo ofensivo y más allá de que en los últimos 5 minutos tuvimos la más clara del partido, mano a mano de Batistao con Arce, no estamos conformes ni contentos, pero sí seguimos abiertos en la competición y con chances de conseguir el objetivo. Hola, ¿se escucha? Sí. Luca, buenas noches. Me gustaría preguntarte ¿cuánto influyó a ustedes? Vi que varios de los jugadores se resbalaron con el estado de la cancha, si es que sintieron que eso les complicó mucho, y también me gustaría preguntarte ¿cómo viste el partido desde adentro? Porque se vio que por momentos estuvieron incómodos con el dominio de Unión La Calera. ¿Les sorprendió la propuesta del club, del equipo calerano, o esperaban un partido así? Boa noite a todos. Acho que o campo não ajudou muito, estava um pouco escorregadio, a gente não conseguiu ficar muito de pé, mas mesmo assim faltou a gente se impor um pouco, atacar um pouco mais eles. A gente sabe da qualidade que eles têm, mas acho que como a gente é o Santos, a gente tem que atacar um pouquinho mais, nos impor. Então acho que faltou isso pra gente defendeu bem, igual o professor falou. Teve a oportunidade com o Léo agora no final, e nessa oportunidade a gente tem que matar. E acho que foi isso, eu acho que no próximo jogo a gente tem que sair melhor no ataque, como a gente está indo bem na defesa. Gracias. Sí. Bien, ahora sí, gusto saludarlo, Fabián, buenas noches. Ustedes se apuestan mucho por ganar este grupo asegurando en casa, donde son muy fuertes. ¿Qué impresión tiene de este grupo que está muy apretado por ahora? Buenas noches, ¿cómo le va? Comparte lo que usted dice, un grupo muy parejo, donde salvo Calera, que ha conseguido un empate visitante, y nosotros que ahora conseguimos visitante, por lo general se habían hecho fuertes los locales. Calera le toca dos visitas y un juego en casa, Banfield tiene 2 juegos en casa y 1 afuera, Católica 1 afuera, 1 en casa y 2 fuera, y nosotros tenemos 2 en casa y 1 fuera. En esa matemática que no te va a definir, porque hay que jugar los partidos e intentar, está todo muy parejo, pero como bien decía, tenemos la chance de sacar mucho más puntos en casa porque nos sentimos cómodos, pero nada, nadie puede pronosticar algo todavía porque está muy abierto. Creo que los 4 equipos están con chance. Para Santos es importante todo, el Brasileirado que arrancamos y lo arrancamos bien, la Copa do Brasil
que es una competición muy importante, y obviamente las copas internacionales como la Sudamericana. Tenemos la obligación de intentar competir, intentar conseguir lo máximo objetivo, lo máximo ubicación en cada uno. Entonces, ahora solamente tenemos que pensar en el juego del lunes, segunda-feira contra Sao Paulo, luego tenemos que viajar a Quito, y así luego regresamos, jugamos en casa por el Brasileirado y nos toca jugar por Copa de Brasil, no tenemos descanso, no es excusa, pero hay que ir preparando los partidos, intentar hacer valer nuestra condición, sacar buenos puntos en casa en Sudamericana, en el Brasileirado y también en la Copa de Brasil, y obviamente cuando nos toque jugar afuera intentar también sumar y hacer buenos jogos. Está muy abierto, muy complicado, más allá de que Calera a lo mejor en el torneo no está bien, en la Copa es el único invicto del grupo, de las 3 presentaciones no perdió nunca, no le hizo gol Católica, no le hizo gol Banfield, nosotros hoy le convertimos, y más allá de que tuvimos algunas situaciones, como decía un colega, hay una jugada donde Johan se resbala solo para hacer el gol dentro del área del primer tiempo. Johan Julio se resbala por la cancha y pues la verdad habíamos visto en la televisión que era una cancha que se provocaba muchos resbalones del rival más que todo. Y bueno, la verdad lo sentimos hoy, pero está todo abierto e intentaremos hacerlo fuerte en cada una de las competiciones que tenemos por delante. Acabou, inclusive, né? Acabou. O Vitor Anjo está anunciando o fim aí da entrevista coletiva. Pode tirar o áudio, inclusive, aí da Santos TV, botar o nosso logo de novo aí. Eu achei interessante, assim, o Bustos falar, na competição nacional, o La Calera não está bem, mas na Copa está muito bem, porque não perdeu até agora. Cara, eu preciso dar um jeito de assinar o campeonato chileno, preciso assistir, porque deve ser o maior torneio do universo. Porque os caras estão em penúltimo no campeonato chileno, mas tá bem na Copa. O que quer dizer isso? Que o time dos caras é bom pra caramba, então? É isso? A justificativa é essa? Então o campeonato chileno deve ser a Premier League do futebol sul-americano, e a gente não sabe, preciso assinar alguém aí. Será que aqui a gente consegue os direitos pela Boc News TV? Vamos transmitir, Felipe? A gente narra aqui, parece que inclusive o Ariel Holan está voltando para a Universidade Católica, deve ser um baita campeonato, o campeonato chileno. Porque do jeito que o Bustos falou, né? Os caras não perderam até agora e tal. Agora, eu achei mais engraçado foi a ingenuidade do Lucas Pires ter dado 2 alfinetadas, uma no Léo Batistão e outra no treinador, né? Ele falou assim do Léo Batistão, tem que matar o jogo, perdeu aquele gol lá, claro que ele falou naquele media training do futebolês, né? Falou as frases feitas também, já que hoje também estamos falando muito de frases feitas, com perdão da redundância. Ele falou por falar, acho que ele não cornetou o Léo Batistão, mas ele falou, tem que matar. E no treinador ele também soltou uma. Nós temos que ser mais ofensivo. Temos que atacar do jeito que a gente defende. E o Bustos lá com aquela cara dele parecendo, né, com aquela máscara tapando tudo ali, não sei se ele entendeu, se ele não gostou, se ele ouviu, enfim. Ele não falou nenhuma mentira, e foi sincero, acho que até com uma certa dose de ingenuidade, enfim. E aí, Peter, você entendeu aí o que falou o professor? Gostou da explicação dele para o futuro e tal? Ele só não disse como é que vai melhorar fora de casa, mas enfim, tá aí a palavra de Bustos. Alex, mais do mesmo, né, cara? As entrevistas coletivas dele são sempre muito educadas, muito gentis com quem faz as perguntas. Ele tenta ser sempre claro, entre aspas, mas ele vai dando a volta para sair pela tangente, né? Então, para mim, não me esclareceu muita coisa, não. Mais do mesmo, sempre comentando o óbvio para não entrar em maiores detalhes. E o Lucas Pires, foi ingênuo, mas foi na lata, né? Então tem que relevar. O menino provavelmente estava nervoso, acho que é uma das primeiras entrevistas que ele dá aí como profissional. Não sei se é a primeira coletiva de imprensa pós-jogo que ele faz, provavelmente é. Mas é uma menina que vem mostrando um bom futebol também, né? Então, peças, no frigir dos ovos a gente tem peças, cara. A gente precisa conseguir organizar melhor essa equipe, né? Colocar quem precisa estar devidamente nos seus lugares, fazer o simples, mas fazer de uma forma objetiva, fazer de uma forma bem feita. Eu acho que o Santos pode passar por muito menos sufoco do que nós passamos ano passado. E se ele fala que
é um grupo equilibrado. Cara, desculpa, a gente jogou com o Benfield, que, nossa senhora, perder aquele jogo uma equipe daquela é duro de aceitar. A equipe de ontem nada demais também, então, cara, tá equilibrado bem por baixo, né? A gente tem todas as possibilidades aí de fazer 2 vitórias em casa, conseguir passar em primeiro desse grupo aí. Não vejo como equilibrado, assim. Eu acho que o Santos tem melhor elenco que as outras equipes e toda a condição de passar. Não me agradou escutar isso do treinador, não, tá? E para a escalação de ontem, eu acho que, por exemplo, quando eu li a escalação que você postou no grupo de inscritos, eu já falei, nossa, nosso meio de campo não vai ter combatividade, né? E essa história do nosso ponta, por exemplo, o Ângelo, que é o nosso jogador mais talentoso hoje, ter que ficar voltando para marcar lateral, nunca gostei dessa história, tá? O lateral adversário que se preocupe com o meu ponta, cara. Você não vê o Salah voltando para marcar, você não vê o Mahrez voltando para marcar. Se subir, essa jogada vai ser nas costas dele e vai tomar lá. Então, acho que nós temos que incomodar o adversário mais do que ficar preocupado em ser incomodado. Muito bem. Doutor Cobra, e aí a fala do Bustos no pós-jogo, e o Peter tem razão, o Santos tem obrigação de passar nesse grupo, mas obrigação de passar. O grupo tem o penúltimo colocado do Campeonato do Chile, o Banfield, que é uma espécie de, sei lá, não vou fazer nenhuma comparação que os caras não gostam, mas é um time bem mediano do futebol argentino. E o melhorzinho é a Universidade Católica do Equador, que também é um time, mas é também um time médio do futebol do Equador. E aí eu fico lembrando, doutor Cobra, quando foi o ano que o Santos pegou o Independiente de Medellín da Colômbia, que aqui na Vila foi um Deus nos acuda para ganhar, e no jogo de volta, os caras falaram, pô, se os caras jogaram aqui lá vai ser terrível, vai perder, e ganhou 3-2, acho que o Léo fez gol, acho que foi na Libertadores de 2003, não lembro agora, minha memória não está muito boa. E o Santos jogou melhor lá do que aqui, né? A mesma coisa aconteceu com o Once Caldas, né? Na Libertadores, ganhou lá e empatou aqui. Então, eu não sei, o time do Santos é tão louco, no bom sentido, que é capaz até de ganhar lá do time do Equador na semana que vem, apesar de que precisa mostrar um pouquinho mais, né? Porque fora de casa realmente tem sido uma decepção completa esse time, né, doutor Cobra? Exatamente, Alex. Como eu falei no meu destaque inicial ali sobre o jogo, quer dizer, se o Santos adota uma postura minimamente similar com o que tem apresentado jogando em casa, ontem certamente ele teria um resultado positivo, né? Um time de uma capacidade técnica bem limitada, né? Bem limitada mesmo. Então o Santos jogou numa postura acovardada que para mim é injustificável, sob todos os aspectos, né? Falamos, adotar uma postura mais protetiva e você atacar o seu adversário quando tiver a bola, ok, mas o Santos não mostrava capacidade ofensiva, isso é realmente triste de se ver. Sobre a entrevista dele, quer dizer, falou meio que o óbvio, né, que ofensivamente o time não produziu, e efetivamente não produziu mesmo, né? Fez um gol bonito, mas uma jogada não totalmente criada, né, trabalhada, quer dizer, o cruzamento do Ângelo, que é certamente a maior reserva técnica desse time, né? Ele fez um cruzamento que a zaga tirou, o Goulart ajeitou e sim, o Angulo acertou um belo chute, mas como capacidade de ofensiva do Santos, pela escalação inicial, foi muito fraca, né? E aí falando especificamente de um dos atacantes, né, o recém-contratado Johan Julio, quer dizer, pode ter a questão de uma necessidade de adaptação a um futebol diferente, né? Ele é um jogador que é formado nas categorias de base da LDU e saiu somente agora para vir para o Santos, então talvez possa ter essa dificuldade de adaptação, o que talvez seja mais um motivo para a não insistência dele entre os titulares, né? Agora é aquele atacante que, pelo que mostrou até agora, tem como uma melhor característica a marcação. Então, quer dizer, é algo que para mim não tem como dar certo, né? Se o atacante tem como melhor característica a marcação, talvez esteja na posição errada, né? Não sei. Ofensivamente, pouquíssima produção, né? E o Santos tem atletas que poderiam fazer uma performance ofensiva, os meninos ali
Lucas Barbosa é um que todo mundo hoje tem comentado, que realmente, se não há uma justificativa de preservá-lo por questão física, é absolutamente incompreensível ele sequer ter feito parte do banco ontem, né? O Juan Seco também, para mim é a mesma situação, né? Agora, tocando já nos meninos aí de base, falta no Santos um jogador com uma característica que ele tem dentro dos jogadores que jogaram a Copa São Paulo de Júniors, e eu acho que a ausência dele de sequer ser testado no time profissional é um grande erro, que é o Ed Carlos, né? É um jogador que tem uma característica que nenhum outro jogador desse atual elenco possui, e se a argumentação para não utilização dele sequer ser experimentado é uma eventual, hipotética falta de intensidade para jogar, então a gente também não pode colocar para jogar o reforço mais caro contratado pelo Santos, porque também ele tem qualidade técnica, mas não entrega competitividade durante a partida, que é o Goulart, né? Então, eu acho que o Santos tem feito más escolhas na escalação inicial, né, e até na composição do seu banco de reservas. Ontem, se não me engano, entre os reservas, o Santos tinha pouquíssimas opções ofensivas, né, para colocar na partida. Então, eu acho que ali vão algumas críticas no trabalho aí do atual treinador. E para não dizer, Alex, que não falamos das flores, já que hoje é o dia das frases feitas, menção de elogio ao Maicon, né? Foi uma contratação bastante contestada desde o seu início, né, por muitos, e ele trouxe ali um perfil de liderança que faltava, né, e principalmente uma imposição no jogo aéreo defensivo, né? Era assim uma grande deficiência do Santos até então, e o Maicon a cada partida deve sair até com dor de cabeça de tanta bola que ele consegue tirar no aspecto defensivo, né? Então, para não falar que não tivemos elogios também, eu acho que o Maicon merece uma menção rosa, e acho que a contratação também e o desempenho do Rodrigo Fernandes é digno de elogio também, né? Bem, olha... doutor. Desculpa, Alex. Nossa, agora até fugiu o que eu ia falar. Depois eu complemento. Não, ele está falando dos meninos, né? Do Ed Carlos. Não, lembrei. Exatamente. Eu duvido que o Ed Carlos hoje entregue menos intensidade que o Goulart. Duvido. E é original da posição em que estão tentando colocar o Goulart para jogar. E aí consiga construir com melhor qualidade e controlar o jogo com maior cadência ou maior intensidade, o que o meia tem que construir dependendo da característica do jogo, do que o Goulart na posição que ele está sendo testado hoje. Então eu duvido que hoje o Ed Carlos entregue menos intensidade que o Goulart entrega, na posição em que ele é original. Porque se eu estou dizendo aqui que tem 3 jogadores que pouco marcam no time, que diferença vai fazer você trocar um deles pelo Ed Carlos? Eu acho que tem algum angu algum caroço nesse angu aí. Tem alguma coisa de contrato, alguma coisa que está mal explicada, mal resolvida, enfim. Vamos aguardar. Olha, a gente está caminhando para o final do programa aqui. Tem bastante mensagem, mas eu queria agradecer o Daniel Lino, que mandou um superchat de R$5 aqui. No banco de ontem, de 10 jogadores de linha, 7 eram de defesa. Algo que justifique Lucas Barbosa e Juan Seco fora do banco ontem? Acredito que não. O Juan Seco não tem justificativa. O Lucas Barbosa tem um papo de que ele está fazendo talvez um processo de melhora física. E tinha o Marcos Guilherme, só que a assessoria do Santos informou que o Marcos Guilherme viajou, mas ele se sentiu mal antes da partida. Ele teve lá uma indisposição qualquer e não pôde participar do jogo. Deixa eu no pique registrar aqui as mensagens que foram enviadas para o nosso chat. O Gedilson da Baixada tem que jogar com 3 zagueiros e colocar Lucas Pires de meia atacante para dar intensidade, atacar com Ângelo, Leonardo e Braga. Sérgio Oliveira mandou bom dia a todos. Bustos só levou o volante, cadê os atacantes? Acabei de explicar aí, o Sérgio. O Nascimento, nossa, que jogo horroroso. Paulo Kawashi, bom dia, Alex. Ao contrário do que você disse ontem, o gramado era natural. Em Vinha Del Mar, La Calera jogou a 100 km de casa. O estádio que tinha grama sintética é o estádio do La Calera, que ele não pode jogar, né? Então, se aquela era grama natural, meu Deus do céu, né?
a grama lá do Fluminense, do Piauí, nunca tinha sido trocada. Tinha 40 anos a grama, desde que foi inaugurado o estádio. Nunca foi trocado. Foi falado isso na transmissão do Amazon, né? O Fábio Lima, os times do Carille jogam em transição com pelo menos pontas e atacantes rápidos. O jeito de jogar do Bustos é diferente. É retranca pela retranca. Injusto comparar o Carille com o Bustos. O Vinícius Gonçalves Franco, com um time que joga em transição, fica dando chutão para frente. Técnico é fraco e retranqueiro. O Nando Souza, o Santos não sabe jogar retrancado. Alguém avisa para o Bustos. O José Silva, Momentos Fantásticos. Bom dia, Alex e convidados. O maior problema do Santos é o técnico Bustos, que é covarde. Recua contra qualquer time fora de casa. É show de horrores, só chutões e ainda ele fica satisfeito. O Jaquecílio Gomes. Olha o Ricardo Goulart, atrapalha o time todo. Ele é muito lento ou não? Eu acho que está atrapalhando, porque, como foi dito aqui, Jaquecílio, ao longo do programa, ele está sendo mal aproveitado, minha visão. Respeito quem pensa diferente, mas eu acho que se você tem um jogador como esse, você não pode ficar fazendo ele vir buscar a bola na ponta esquerda e arrancar rumo ao gol. Ele não vai fazer isso nunca, nem ele, nem o Angulo. Enfim, o Fábio Lima, queria saber do Dr. Cobra se a FIFA poderia punir a Conmebol pela omissão destes últimos casos recorrentes de racismo. Não vou nem passar a bola para o Dr. Cobra, não pode. A FIFA vai dizer que isso é um problema jurídico, é um problema policial, e o máximo que eles fazem é uma campanha que os caras ficam levantando o punho lá. Enfim, acho tema até para um outro programa, senão a gente não consegue ler as outras mensagens aqui. Mas obrigado, Fábio. O Francisco Ribeiro, bom dia, Alex. O Bustos não vai dar certo no Santos com esse sistema de jogo. Ele joga com medo de perder. Se jogar assim, vai levar uma goleada do São Paulo. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex e convidados e comunidade santista. A análise tierística 1 de hierarquia futebolística que avaliou Bustos, Angulo, Júlio, William Maranhão deve ser comandada pelo Mr. Magu. Sabe de coisa nenhuma. Quem eu não li ainda aqui, Reinaldo Azevedo. Alex, por isso não dá para criar expectativas no time do Santos, visando um melhor prognóstico. O fato do treinador mudar com frequência a escalação nos tira a perspectiva de um padrão de jogo. O Eitmizobi mandou bom dia a todos aqui. O Cadu Santos, amigo, espero um Santos com uma postura totalmente covarde na segunda no Morumbi. Triste, mas o Bustos é isso aí, fora de casa. O Rogério das Trufas, abraços, nós vamos melhorar e ganhar em casa. E fora tentar empatar e dar oportunidade para os outros. Haja sofrimento. O social-democrata santista, como assim? Demorando para ver quem... Como é que é? Demorando para ver quem vai jogar. O Bustos está apenas 2 meses. Vocês estão de brincadeira. Então, amigo, mas a gente não está pedindo a cabeça do treinador. A gente só está pedindo para ele não escalar errado. Só isso. Se ele funcionou o Batistão no meio, por que ele entrou com o Goulart? E ainda mais fora de casa, que você tem que ter arranque, tem que ter velocidade. Não é isso, ninguém está falando contra a pessoa do treinador, mas ele precisa enxergar, do mesmo jeito que ele já enxergou que a dupla é Fernandes e Zanocelo, ele precisa enxergar a linha de frente dele. Ele está equivocado, desculpa, se eu sou tão claro assim. O Nascimento diz que o Batistão é menos pereba. O Júnior o português que foi descartado era o Reinaldo Paiva, do Independiente Del Valle. O Jorge Santi. Caro Alex, como trazem um técnico com currículo de técnico do potente campeonato equatoriano? Quem é o Equador na fila do pão? O Mário Gonçalves. Frutuoso, mas esse time, se não conseguir fazer ele jogar, o Santos, esse técnico... Não entendi. Esse técnico do Santos é muito alguma coisa. Faltou uma mensagem aqui, deve ser muito ruim. O Eite está dizendo que falta o meia esquerda. O Júlio Faro, acorda, Goulart é péssimo, atrapalha o time. A Florência Irigoyen, vamos ver se o Lucas Barbosa e o Juan Seco foram poupados para serem relacionados no Clássico do Brasileiro. Afinal, a meta não é somar pontos para não cair, se não relacionar, ok, podem continuar esperando com razão. O Adalberto Medeiros, é preciso paciência, se ficarmos uma média sem sofrimento já está bom. Quem mais aqui? O Leandro Oliveira. Alex, qual Santos teremos contra o São Paulo? O ativo que joga a bola quando está na Vila ou o rato que fica lá atrás se defendendo sem alternativas para contra-atacar, sofrendo o jogo todo? Somos time grande. Eu acho que vai ser a alternativa 2 aí, viu? Alternativa Mickey Mouse. Enfim.
Quem mais aqui? Deixa eu ver. No pique eu já li o superchat, o seu Sino Alves. A Maria Luísa, antes do seu Sino. Time é uma porcaria, treinador pior. Foco nos 46 pontos do Brasileirão. O seu Sino Alves, bom dia, Alex e participantes da live. A coisa tá feia. Quando a gente pensa que encontrou um céu, vem um jogo horrível. Desse futebol do Brasil hoje é chacota no Chile. Ainda tem essa, é a imagem do Santos, né? O Isaac Arada, quando acho que o pior não fica, veja esse vexame de futebol, fim da linha, jogar com medo. O Luiz Cláudio Lessa, os meninos Juan e Lucas Barbosa são melhores que Angulo e JJ. Os meninos salvarão o Santos novamente. O Wagner Nascimento, boa tarde, Alex, torço pelo Bustos, mas está difícil. Eu sei que o começo do trabalho, o time oscila muito, só vejo ele melhorar a pronúncia do português, mas com a máscara tá difícil, né? O Maicon, sem comentário, joga fácil, ele tá lá em Pirajuí, São Paulo. Então é isso, meus caros. Olha, acho que eu li uma mensagem de cada um, pelo menos. Não, o Lúcio Cosmo. O Júlio não pode jogar atrás do segundo volante. Pelo menos ele joga de frente, não de costas. Tá totalmente errado em campo. O Júlio, eu também acho que ele está sendo prejudicado. O João Forganes, Alex, o medo é que parece que estamos nos acostumando com esse futebol pífio, com jogadores pífios, com técnico pífio e comissão técnica pífia. Geraldo Martini, jogador profissional ganha 200 conto por mês para jogar essa bolinha, é triste. O pessoal tá com sangue nos olhos, tá todo mundo bravo aqui com essa fase, esse momento do Santos, que a gente acha que pode melhorar. Desde que... Se o Santos tivesse proposto o jogo ido para cima e empatado o jogo de 1-1 da mesma forma, a torcida estava olhando de outro jeito. O problema é o resultado que nós tivemos com o modo de jogo que nós tivemos. Você vê que tá todo mundo aí, time fraco, time covarde, time retranqueiro. A questão, acho que o mínimo foi o resultado de 1-1 fora. Foi a postura do Santos, mais uma vez, de um futebol muito fraco, um futebol que não representa a história do Santos, cara. Acho que é isso que está deixando nós, como torcida, muito decepcionados, muito tristes, né? O Alemonex diz aqui, até agora eu não entendo o motivo de demitir o Carille. O tal do Bustos é piada, retranqueiro e fraco. Enfim, tá vendo? Até isso. É como na vida, certas escolhas, se você escolhe alguma coisa, se ela for ruim, você vai achar que o que estava pior é melhor. Então, meu filho, tem que tomar cuidado. Nada é ruim que não possa piorar, como disse o outro. Então, muito cuidado nessa hora. Mas vamos ver, vai que, né, numa dessas ele acorda na segunda-feira inspirado, monta um time direitinho, o Santos ganha do São Paulo, aí vai ver os caras que, seus burros, vocês estão cornetando o técnico, eu quero mais queimar a língua, quero vir aqui e ser surpreendido como fomos no Santos e Corinthians. Que o Santos ganhe do São Paulo, liderando o campeonato ainda por mais uma semana, e a gente fala assim, professor Bustos, parabéns. Aliás, é como eu sempre digo, vale mais o inimigo verdadeiro do que o amigo falso, apesar de que ninguém aqui é inimigo do Bustos. Mas é melhor você falar umas verdades pro cara do que ele tá fazendo um monte de bobagem, você dando tapinha nas costas. Continua lá, tá bom, é isso aí, vai em frente, né? Esse aí que é pior, porque você tá mandando tu ir em frente e rumo ao precipício. A gente tá alertando, abre o olho, senão você vai cair. É isso que a gente fala, é pro bem do cara, pra ele ir bem, tá certo? Vamos nessa, por falar em ir bem, 12h33, sextou, como diz o outro, mas o dia é longo ainda. Doutor Cobra, um abraço, hein? Até daqui 2 semanas, vamos ver se o Santos vai estar liderando o campeonato daqui 2 semanas ainda, porque vai ser deixa eu ver aqui nas minhas contas, vai ser antes de Santos e Goiás? Acho que é isso. Porque no outro final de semana é o Cuiabá aqui, depois eu vejo as contas. Mas é isso, doutor Cobra, vamos torcer. Um abraço, até a próxima. Torcer nós torcemos sempre, né? Alex, eu vou tentar ser muito breve, mas eu tinha separado para destacar uma das perguntas aí que foi feita. Cara, é absolutamente inadmissível a postura omissa ou a postura adotada pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol pelos reiterados casos de discriminação racial que tem acontecido nas partidas envolvendo os times brasileiros, né? Os últimos 5 jogos, nós tivemos 5 episódios de atos discriminatórios, né? E isso só acontece porque não há uma efetiva punição à equipe cujo torcedor adota essa postura. A partir do momento que o Tribunal Disciplinar da Conmebol passar a atribuir
penas disciplinares à equipe cujo torcedor agir assim, certamente nós veremos diminuir ou, quem sabe, esperamos excluir esse tipo de conduta absurda das praças esportivas como a gente tem visto. Então, a culpa tem que ser atribuída ao Tribunal Disciplinar da Conmebol, que tem admitido ou punido de forma absolutamente branda esse tipo de condutas absurdas. Tá? Então, com esse desabafo, vamos tratar assim, eu me despeço aqui de todos. Grande abraço, que tenham aí uma sexta-feira e um final de semana bastante proveitosos e que segunda-feira a gente passe algum nervoso, mas que ao final de 90 minutos nós tenhamos o que comemorar. Grande abraço a você, Alex, ao Peter e a todos que acompanharam o programa de hoje. Pois é, concordo plenamente com o Dr. Cobra, mas você acha que a Conmebol vai fazer isso com os argentinos, principalmente? Os caras fizeram o que fizeram com o Santos lá contra o Independiente. Não, tá na papeleta, tá, mas no computador não tá punido, 3-0. Você acha que vão tirar os times argentinos? Não vão, a Conmebol é isso aí mesmo, infelizmente. Um pequeno adendo nisso, o mesmo tribunal que atribuiu uma pena de 3 jogos para o Marcos Leonardo por ter sido expulso ao término de uma partida por ter reclamado com o árbitro, é absolutamente omisso em casos reiterados de discriminação em praça esportiva. Algo está errado. Pois é. Peter, agradecer a presença também aqui no Esporte em Destaque desta sexta-feira. Desejo um bom final de semana para o amigo. Aproveite porque o Santos só joga na segunda. Então, por exemplo, eu estou me programando para ir no cinema 2 vezes. Vou ver o Downtown Abbey 2 e vou ver A Cidade Perdida, da Sandra Bullock. Então, pretendo ir ao cinema 2 vezes esse final de semana porque o Santos só joga na segunda. Peter, um abraço. Obrigado pela participação. Até uma próxima, tá certo? Um abraço, Alex. Um abraço, Dr. Rafael Cobra, ao Felipe Brandão e a todos que acompanharam a gente. Um bom final de semana a todos. Às 12h37, agradecendo ao Peter pela participação também, fechamos o Esporte em Destaque desta sexta-feira. Agradeço ainda a Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição aqui na Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Agradeço também a sua audiência nesta sexta-feira. Na segunda a gente volta por aqui falando bastante sobre a expectativa para o clássico Santos e São Paulo, 8 da noite, no estádio do Morumbi, tá certo? Muito obrigado a todos, um grande abraço, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.